Eu vou explicar agora um pouquinho, né, a parte de drenagem linfática de cabeça e pescoço. E aí nós vamos ter, né, o colar cervical, que vai definir, né, a parte só de cabeça. E neles vão estar contidos o submentual, o mandibular, o pré-auricular, o retroauricular, o occipital. E aí, de início, vou falar um pouco sobre o submentual. O submentual, né, ele fica localizado aqui nesse trígono do mento. Então, ele vai estar inferior e posterior ao mento. Aqui abaixo do queixo, né? Então, ele vai drenar, eu desenhei aqui, ele vai drenar a parte medial do lábio inferior, o mento, né, em si, que é esse trígono, tanto que eu desenhei um triângulozinho. Ele vai drenar o ápice da língua, o assoalho da boca, e aí ele vai drenar também os incisivos inferiores, tá bom? Só são esses, os incisivos inferiores, os superiores não. E ele vai levar para o mandibular. Então, a linfa, ela segue esse caminho, né? Que eu vou explicar daqui a pouco. E aí, vamos ter os submandibulares. O submandibular é bem sugestivo, né? Que a anatomia é bem sugestiva. Ela vai estar aqui abaixo mesmo da mandíbula. E aí, é próximo ao trígono submentual, que vai ser o trígono submandibular. Então, aqui eu botei vários tipos de localização. Posterior ao ventre posterior do músculo digástrico. Vai estar lateral ao corpo da mandíbula, né? E vai estar também próximo à glândula submandibular. E inferior ao corpo da mandíbula. Então, o submandibular, né, ele vai drenar tanto o nariz como a parte medial da coxa, da bochecha. Vai drenar os lábios superiores, todo o restante do dente, né, como eu coloquei aqui, ó. Aqui já ainda é incisivo, então a partir do canino, né, que ele vai drenar. Ele vai drenar também gengivas, tá, que eu coloquei aqui, ó. E ele vai drenar a parte lateral da língua, tá? Então, você vê que a língua vai ser dividida, né? Nós vamos ter a língua, por exemplo, assim. E aí, ela vai ser dividida nesse sentido. E ela vai drenar essa parte e essa parte, que vão ser a lateral. E ela também drena o restante do lábio inferior, que sobrou, né? Bilateralmente. E aí, ela vai pro cervical profundo. Esse passagem eu vou falar daqui a pouco, porque ela vai pro cervical superficial e do superficial ela vai pro profundo. Então, todo do cabeça vai fazer esse caminho. Após isso, a gente vai falar um pouco sobre pré-auriculares. Os pré-auriculares vão estar anterior, né, a orelha, tá aqui, ele. Vou até marcar aqui de laranjinha. Ele vai estar aqui, né? Os pré-auriculares. E aí, anterior à orelha e superficial à glândula parótida, né? O que ele vai drenar? Ele drena uma parte da pálpebra. Também vi literatura dizendo que o submandibular, ele vai drenar também uma parte da pálpebra, tá bom? Então, ele drena uma parte da pálpebra. Ele vai drenar a parte superior, né? Que aqui essa parte ele toma conta. Então, ele drena essa parte aqui da cabeça. E ele vai drenar também esse antro lateral do couro cabeludo. Então, você pode ver que o anterolateral, ele vai se dividir em 3, né? Me perdoe, o couro cabeludo, para drenagem. Então, anterolateral, a parte medial, né? E a parte posterior. Então, ele vai seguir o mesmo fluxo. Ele vai seguir para o superficial, o cervical superficial e o cervical profundo, para levar para o tronco e para o ducto. E atrás deles vão ter os retroauriculares. Então, o nome sempre vai ser muito sugestivo. É retro, atrás da orelha. Então, ele vai drenar parte da orelha,
ele vai drenar processo mastoide, ele vai drenar a parte medial, que chama posterolateral, do couro cabeludo, e vai levar do mesmo jeito para o cervical superficial e cervical profundo. Vamos agora para o occipital. O occipital, como o próprio nome já diz, né? Ele vai estar aqui nessa parte do osso occipital. E aí, nessa protuberância do crânio. O que é que ele vai drenar? Como ele está aqui mais posterior, ele vai drenar toda essa parte, né? Do posterior da cabeça. E ele também vai drenar o pescoço. E fora aqui, a gente tem que seguir uma linha de raciocínio. Então, o submentual vai passar para o submandibular, o submandibular vai passar para o retroauricular, pré-auricular, o pré-auricular vai passar para o retro, e o retro vai passar para o occipital. E o occipital vai passar para o superficial, o cervical superficial e depois para o profundo, tá bom? Então, a linfa, ela segue um caminho. Então, sempre é bom lembrar desse caminho. E na cabeça e pescoço, ela vai gradualmente. E aí, agora nós vamos falar um pouquinho dos cervicais superficiais. Os cervicais superficiais, ela vai acompanhar a veia jugular. Vocês podem ver que eu desenhei aqui a veia jugular de azulzinho. Então, ela acompanha essa veia. Aqui, ó, o cervicalzinho superficial, eu desenhei de outra cor, tá vendo? E aí, ela vai levar para o cervical profundo, que é onde vai ter essa maior profundidade e é maior drenagem. Então, ela vai drenar tudo isso aqui, toda a cabeça. E aqui, tanto que eu citei que no livro Moore, ele fala isso, que ele drena a parte posterior e a parte posterolateral. Só que ele também drena toda essa parte, porque todos esses vão passar por ele. E aí, para fechar a cabeça e pescoço, nós vamos falar do cervicais profundo. O cervical profundo, ele vai ser dividido em parte superior, em parte média, em parte inferior, ou inferior, isso mesmo, inferior, e a parte posterior, que vai ser a supraclavicular. Na parte superior, ele vai cruzar muito com a veia jugular interna. Então, ele vai drenar a parte posterior da língua e as tonsilas. Tá vendo aqui marcado de azul? Então, eu fiz bem intuitivo para ser entendível. E aí, vai seguir esse caminho e vai levar para os profundos médios. Então, ele segue uma linha, né? A linfa segue uma lógica. Então, os médios, eles vão drenar, ele vai estar localizado aqui vai estar o músculo, né? Porque eu não desenhei o músculo. O esternocleidomastoide, que a gente consegue ver, visualizar assim macroscopicamente. E aí, ele vai drenar a tireoide, ele vai drenar o esôfago, ele vai drenar a laringe. E ele vai drenar tudo que veio antes. Como eu falei, né? Cada um bichinho desse, ele vai estar drenando. E vai levar para o cervical profundo inferior. Para finalizar, né? O profundo. O inferior, ele vai estar localizado no tendão intermédio do músculo omoióide, do ligamento, né? Também que é omoióide. E ele vai drenar a parte medial da língua. Tá vendo aqui, ó, que eu marquei na mesma cor, para ser bem intuitivo. E vai levar para o tronco jugular. Aqui tá dizendo, né? Porque vai ser a parte aqui cervical, então a gente leva ainda pro jugular, tá bom? E aqui eu fiz um fluxograma da linfa, cabeça e pescoço. E aí, eu separei assim, os linfonodos faciais. Todos esses que eu falei, esse e esse, são faciais, tá bom? E são superficiais também. E aí, como foi falado, o submentual vai passar para o submandibular. Então, vai ter o pré-auricular, o retroauricular e o occipital. E todos vão para o mesmo lugar, os cervicais superficiais, que foi falado. Que está cruzando a veia
jugular interna. E aí a gente vai passar para o cervical profundo. E o cervical profundo vai se dividir em superior, médio e inferior. Tava aqui. Isso aqui eu acho que eu apaguei sem querer. Ele que tava aqui, o inferior. Eu acho que eu apaguei. E aí nós vamos ter o supraclavicular, que eu até esqueci de falar sobre o supraclavicular. O supraclavicular, ele vai entrar tanto em pescoço como em tórax, na parte principalmente de mamas, que vai ser muito importante. E para falar um pouquinho dele, para vocês ficarem a par disso, ele vai estar localizado no músculo escaleno, na parte medial da artéria carótida. Então, vocês vão ver que já tá bem assim, ó. Essa artéria vem aqui. E aí, ele vai drenar todo o pescoço, ele vai drenar pulmão, ele vai drenar mama. Então, assim, ele vai ser bastante importante. E ele é muito importante num exame físico relacionado. Quando a gente vê ele alterado, a gente consegue identificar algumas patologias. Nódulo de Vichot, se for o infra, pode ser um câncer de mama ou um linfonodo maligno. Então, a gente sempre pesquisa e fica atenta relacionado a isso. E que eu botei o supraclavicular, leva para o tronco linfático subclávio, e ou para o ducto torácico ou para o ducto linfático direito. Para iniciar a drenagem de tórax, eu vou iniciar falando um pouco sobre as costelas em si. Nas costelas, a gente consegue ver dois tipos de linfonodos. Os paraexternais, que o nome como é intuitivo, ele está para o externo. Então, ele está a lateral do externo. E vamos ter também os intercostais, que vão estar entre as costelas. Tá vendo? E aí ele vai estar localizado ao lado do externo. E ele vai drenar mama, ele vai drenar pulmão, reto abdômen, a parede torácica todinha anterior, porque ele está anterior. Ele vai drenar o diafragma, que vai estar localizado aqui. Ele vai drenar a pleura costal. Então, ele vai ser bastante importante nessa parte anterior torácica. E vai levar para o tronco bronquiomediastino e depois para o ducto torácico, tá bom? Vamos ter também, tanto coisinha aqui, o ducto torácico, tá vendo que ele é mais grossinho e ele dá para assistir no quilo, que é extremamente importante para o abdômen. E aí os intercostais, como o nome já diz, intercostais, entre as costelas, tá vendo? Então, ele vai estar entre as costelas, principalmente nessa parte aqui posterior, ligado à coluna vertebral, tá bom? Mas os capilares vão vir seguindo até a costela, até aqui, assim, os capilares, ligando ao paraesternal. E aí, ele vai drenar todo esse espaço intercostal, essa região lateral, essa região posterior. A pleura parietal também ele vai estar drenando. Mama também vai estar drenando. A parte lateral da mama, porque a mama vai ser dividida em três. Aí já a gente vai ver. E todos vão levar também para o tronco bronquiomediastinal, porque já estamos no tórax. O próprio nome já diz bronco mediastinal, que é o mediastino, tá bom? E aí o fluxograma da linfa vai ter a mesma coisa. Ambos vão estar levando para o tronco, para o ducto torácico. E vocês vão ver que nessa linfa, no tórax, ela pode estar passando de uma para outra. Aí uma vai para o ducto torácico esquerdo e a outra o direito. Agora vamos falar um pouquinho sobre mama. A mama, né? A mama, vocês estão vendo aqui que elas vão ser divididas em três: quadrante médio, quadrante lateral e quadrante inferior. Então, para iniciar falando do quadrante médio, nós vamos ter o que próximo? Os paraesternais. Essa setinha aqui foi para explicar. Os quadrantes mediais, eles vão passar da mama, ou a linfa da mama para a outra. A linfa vem de onde na mama? Ela vem da auréola, tá bom? Então, ela inicia na auréola, né, no mamilo, e ela vai irradiando por toda a extensão da mama. Então, ela é de dentro para fora. E aí, isso vem para outra mama também aqui.
E vai ser do mesmo jeito. Uma segue pro ducto torácico e a outra segue pro ducto linfático direito, tá bom? E aí, nós vamos dividir em axilares. Os axilares são um grupo de linfonodos. Vamos ter apicais, humerais, centrais e peitorais anteriores e os subescapulares. Para iniciar, eu vou explicar um pouco como é que acontece esse fluxograma da linfa para não se perder. E aí, todo esse quadrante lateral vai ser drenado por todos esses, tá bom? Pelos axilares. Então, é importante saber isso e saber que a linfa, ela segue um ritmo. Então, ela vai subindo gradualmente até chegar os infraclaviculares e os supraclaviculares. Então, de imediato, vamos iniciar com peitorais anteriores. O nome já próprio está dizendo. Peitorais anteriores vai estar nessa parede medial da axila, tá bom? E vai estar anterior ao músculo menor, peitoral menor. E ela vai drenar essa parte, esse quadrante lateral, ela vai drenar essa parte torácica anterior. E aí, passando, nós vamos para os humerais. É isso? É isso. Vamos passando para os humerais. Primeiro eu vou falar sobre o subescapular e subescapular, me desculpa aí. Subescapular, a gente vai estar na parede posterior. Eu gosto de seguir essa linha de raciocínio, senão eu não me perco. Que ela vai fazer isso aqui, ó. Depois isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto. O subescapular, que vai ser esse tá verdinho aqui, tá vendo? Ele vai estar na parede posterior da axila. E vai estar próximo aos lados subescapulares. Então, assim, os homens sempre vão ser intuitivos. E vão sempre estar seguindo alguma artéria, alguma veia. E vai ter a mesma nomenclatura. E aí, ele vai drenar toda essa região escapular. Como ela é posterior, ele drena a região escapular que está nas costas. Então, ele drena a parte posterior da axila também. Como o nome já diz que ele é posterior. Ele vai drenar ombro. Ele vai drenar deltoide. Ele vai drenar pescoço, toda essa região, tá bom? E aí, vamos passar para os humerais. Os humerais, ele vai estar na parede lateral da axila e ele vai drenar a maior parte dos membros superiores para os braços. Tanto até quem tem câncer de mama e irradia para os linfonodos axilares e eles são removidos, causa edemas nos membros inferiores. Porque eles que são responsáveis por essa drenagem, tá bom? Após isso, vamos passar para os centrais. Então, é como se fosse um centro que ele fosse receber essa linfa, essa linfa, essa linfa e para chegar aqui, tá bom? Ele vai estar profundo ao músculo peitoral menor, que vai ter dois tipos de músculo, músculo peitoral maior e o menor que vai ser mais profundo. E aí vai ser na base da axila, tá bom? Ele drena pele, músculos da parede torácica anterior e lateral. Passando disso, nós vamos para os apicais. Os apicais, ele vai estar no ápice da axila, como o próprio nome já diz. E ele vai representar o final dessa drenagem axilar, tá bom? Então, todos vão ter que passar por ele, do apical, antes de passar para o infraclavicular. Então, ele vai drenar todos esses aqui. Então, ele vai drenar todas essas regiões, tá bom? Após isso, nós vamos ver os infraclaviculares. Os infraclaviculares, eles vão estar aqui, ao longo da veia cefálica, tanto que eu botei ela aqui. E abaixo, como já disse, abaixo da clavícula. Infra, abaixo, clavicular. E aí, ele vai drenar também os membros superiores, os vasos linfáticos da mama, porque vai receber também. E ele leva para o supraclavicular. O supraclavicular, como o pronome já disse, ele está supra, acima da região clavicular. Eu botei aqui escapular, mas é clavicular, tá bom, gente? Deixa eu até botar aqui clavicular.
Então, ele vai drenar toda essa região. Tributários, mamas, pulmões, região de cabeça e pescoço. Se lembra que a gente viu lá no cabeça do pescoço, suroclavicular? E vai levar para o tronco subclávio. Pronto. Para finalizar aqui a parte da mama, nós vamos ter os interpeitorais. Vai estar entre os músculos. Então, ele é como se fosse um divisor de águas. Aqui o menor e aqui o maior. Isso aqui ele está entre os dois. Então, ele drena todos os tributários do axilares centrais e vai levar para o tronco subclávio, tá bom? Na mama, ainda vamos falar um pouco sobre os subdiafragmáticos. O subdiafragmático vai estar sob o diafragma, tá bom? E eu vi também outra literatura que estaria por aqui, ó, entre o externo. Então, ele estaria regindo a parte inferior da mama. Porque a parte inferior da mama leva para o paraesternal e ele também desce para o mesentérico superior, tá bom? E aqui foi o que eu expliquei, tá vendo? Os três levam para os centrais, que levam para apicais, que leva para o infra, leva para o supra, tronco subclávio, ducto torácico. Os interpeitorais levam para o supra e desce, tá? Os subdiafragmáticos levam para externais, tronco broncointestino e ducto torácico. E também tem outra via, leva para o subdiafragma, para os mesentéricos superiores, tá bom? Ele desce os troncos celíacos. E agora vamos drenagem de pulmão. A drenagem de pulmão ela vai ser bem simples. Ela vai ser de fora para dentro. Então, toda essa pleura, ela é cheia de vasos capilares. E aí, a linfa, ela vai passar de dentro, de fora para dentro, tá bom? Então, quando a gente abre o pulmão, nós vamos ter os linfonodos intrapulmonares profundos, que vão ser esses que estão ao longo dos brônquios, tá bom? Então, eles vão drenar profundamente os pulmões. Então, ele drena toda essa raiz do pulmão. Então, subindo mais um pouquinho, como ele vai subir essa linfa, vamos ter os broncos pulmonares, que aqui já é os brônquios, né? Que vai estar localizado no hilo do pulmão e vai levar para o tráqueo-bronquiais, que vai ser traqueia, brônquio. Então, tráqueo bronquial. E ele vai drenar toda essa pleura visceral e todo o parênquima, tá? O tecido do pulmão. E vamos ter os traqueobronquiais, também são chamados de carinais, tá? Aqui vamos ter a carina da traqueia, que é aquela famosa calcinha, né? Então, ele vai ter a parte inferior e a parte superior. De início, o bronco pulmonar leva para o inferior para depois levar para o superior, tá bom? Então, ele vai levar também para os paratraqueal. Traqueia, paratraqueia. Então, o nome é bem sugestivo. O paratraqueal vai estar lateral à traqueia e vai drenar toda essa parte da traqueia, tá? Traqueia, início de brônquio, então ele vai estar drenando tudo isso, pulmão todo, que ele toda a linfa vai ter que passar para o pulmão. E aí vamos ter o tronco broncomediastinal. Direito, vai lá pro ducto direito, esquerdo, vai lá pro ducto torácico, tá bom? E aqui pode ver, também vai ter um fluxo intrapulmonar, broncopulmonar, carina, paratraqueal e tronco broncomediastinal. Aqui abaixo eu coloquei os linfonodos intercostais, paraesternais, mediastinais, frênicos e axilares. Porque todos eles vão estar drenando para o pulmão, vão estar drenando toda essa pleura. E agora, explicar um pouquinho sobre a drenagem do esôfago e do estômago. No esôfago, a parte cervical, nós vamos ter os cervicais profundos inferiores. Vamos ter os pré-traqueais e os pós-traqueais. Então, em cervical profundo inferiores, ele vai estar mais profundo no esôfago. Vai estar também entre a aorta e o esôfago. E vai estar drenando eles. E aí, no tórax, vamos ter os mediastinais posteriores, por trás. Ele também vai estar entre o esôfago e a aorta. Então, ele vai estar nesse meio, drenando ambos, tá? A drenagem do esôfago, a linfa ela vai descer, né?
a gente tem intuitivamente que a linfa desce nesse sentido, como também ela sobe. E aí no esôfago ela vai estar descendo para chegar até o linfonodo celíaco, para depois subir. E aí nós vamos ter linfonodos entrelaçados entre traqueia, entre esôfago, nessa parte mediastinal. E aí, para chegar na parte de abdômen, nós vamos ter dois linfonodos que vão ser irrigados para o esôfago também, drenado, os celíacos e os gástricos esquerdos. Celíacos, que vai estar no tronco celíaco, aqui na aorta, e vai ter os gástricos esquerdos, que vai estar localizado na curvatura menor do estômago, tá bom? Então, esse celíaco, ele vai drenar todo o abdômen, tudo vai passar por ele. Vai drenar estômago, vai drenar esôfago e vai levar tudo para o tronco intestinal, porque nós já estamos em quê? Em abdômen. O gástrico esquerdo, ele vai ser localizado na curvatura menor, né, como eu falei, e ele vai drenar curvatura menor, ele vai drenar face anterior e posterior do estômago, vai drenar 2/3 superior do estômago e vai levar para onde? Para o celíaco, e depois para onde? Para o tronco intestinal, tá bom? E aí nós vamos ter no estômago também os pancreáticos esplênicos. Por que esse nome? Vai sair a bifurcação da artéria esplênica, então ele vai passar ao redor, por trás. E esses pancreáticos, eles vão estar ao longo da artéria esplênica, por trás da artéria esplênica. E ele vai drenar o fundo gástrico, a parte superior do corpo e leva para o celíaco. E na curvatura maior, nós vamos ter os gastromentais. Como o próprio nome já diz, ao redor da curvatura maior. Então, ele drena fundo, ele vai drenar corpo, ele vai drenar essa parte da curvatura maior todinha. E ele vai fazer dois seguintes caminhos. Os gastromentais, tanto eles podem ir para os pancreáticos esplênicos, como também eles podem ir para os gastromentais, tá bom? Ai, me perdoe, gastromentais não, os pilóricos. Aqui são os pilóricos, tá? Me perdoe. Gastromentais leva para o pancreático e leva para os pilóricos. Então, essa linfa se divide e elas são drenadas pelas ambas partes. Os pilóricos, como o nome próprio já diz, ela vai estar no piloro do estômago. Então, para a gente saber a anatomia de linfonodo, a gente tem que saber a anatomia da peça, a anatomia do estômago, porque eles geralmente são muito intuitivos. Então, a gente saber a anatomia da peça em si, a gente vai saber identificar os vasos, tanto arteriais como venosos, e também a gente vai saber identificar a parte linfática. Então, vai estar no piloro do estômago e ele vai drenar 2/3 inferior, que é vindo dos gastromentais, que eu acabei de falar. E depois ele faz o seguinte caminho, ele leva para o celíaco. E o celíaco ele vai ser levado para o tronco intestinal e para o ducto torácico. Logo abaixo, descendo pelo piloro, nós vamos ter o duodeno, né? Sabemos, o duodeno aqui eu deixei meio aberto para poder entender melhor, mas sabemos que o duodeno, ele é como se fosse um Czinho. Então, ele tem parte superior, ele tem parte descendente, parte inferior e parte ascendente do duodeno. Então, aqui a gente vai relatar bem a parte superior, nessa parte aí descendente, que é o início do duodeno. O duodeno ele é bem pequenininho, ele só tem 25 centímetros. E aí, ele também vai estar entrelaçado aonde? No pâncreas, né? Aqui ele está bem afastado, mas no nosso organismo, ele não é assim afastado. Então, ele vai estar colado na cabeça do pâncreas, porque temos os ductos, que vai passar, né, o líquido produzido no pâncreas para o duodeno, para facilitar na digestão. Então, o pâncreas, ele é colado no duodeno, porque tem os ductos interligantes para liberar o líquido. E aí, nós vamos ter o nome já intuitivo, pancreático duodenais. Então, ele vai estar na parte superior do duodeno, como eu expliquei, e ele vai drenar duodeno, ele vai drenar a cabeça do pâncreas e ele também pode levar para os pilóricos, tá bom?
esse pancreático duodenais. Uma parte vai para o pilóricos e uma outra parte vai para o mesentérico superior, que vai vir logo abaixo. Então, a gente vai chegar no jejum e ilho. Então, intestino delgado, ele é um só. Duodeno, jejuno e ilho. Só que eu dividi assim, que eu achei para entendimento melhor. Então, o jejum e ilho, ele está logo após o duodeno. Né? Tem essa divisão que vai ter a flexura. E ele vai estar logo após. Aqui vai ser a aorta, que vai estar criando essa ramificação, que é a artéria a artéria mesentérica superior. Então, da artéria mesentérica superior, nós vamos ter muitas saídas de linfonodos. E aí aqui eu botei o colo ascendente e aqui o jejum e ilho. Desenhei só o finalzinho, né? Para poder ter essa facilidade de entendimento. E aí, a drenagem linfática do jejum e ilho vai ser de que forma? Vamos ter justos intestinais, mesentéricos, centrais superiores e mesentéricos superiores, que está logo acima da artéria. E aí, os justos intestinais, eles vão estar colados na parede intestinal, ao redor, né? Recobrindo toda essa parte aqui. Então, ele vai dar todo esse jejum e esse ilho, tá bom? Essa parede intestinal em si. Então, esse líquido, ele vai levar para os mesentéricos. Os mesentéricos eles vão estar dispersos, né, no arco arteriais, porque a gente consegue abrir o intestino. Então, ele vai ter esse material, né? E aí, ele vai estar disperso pelos esses arcos arteriais, criando como se fosse essa árvore de Natal mesmo, tá vendo? E aí, os mesentéricos, ele vai levar para os centrais superiores, que já tá aqui, ó. Que vai ser a parte bem proximal da artéria mesentérica superior, tá vendo? Então, da central superior, ele já vai levar para o mesentérico superior, que está aqui acima. E daqui de cima, ele leva para o tronco intestinal. Existem algumas divergências literaturas. Alguns dizem que vão levar para o tronco celíaco, para depois levar para o tronco celíaco, não me perdoe, linfonodo celíaco, e depois para o tronco intestinais. Algumas literaturas falam que eles vão levar diretamente para o tronco intestinal. Então, fica essa dúvida. Os ilhos cólicos, como o problema já disse, ele vai estar ao longo da artéria ileocólica. Ilho, parte final do ilho cólico, que aqui já vai ser o colo, né? Então, aqui eu já coloquei parte terminal do ilho na artéria ileocólica. Então, o final do ilho, ele vai drenar o seco, ele vai drenar o apêndice vermiforme e o mesoapêndice também, tá bom? E agora, explicando a parte do intestino grosso. O intestino grosso, nós vamos ter colo ascendente, colo transverso, colo descendente e vamos ter o sigmoide e o reto. Sigmoide e o reto. E aí, nós vamos ter os paracólicos. Os paracólicos vai estar ao redor. Como o próprio nome já disse, paracolo, tá bom? Então, aqui eu botei direito, né? Mas assim, você tem noção do que os paracólicos vai estar ao redor de todo o colo, tá bom? Então, ele vai estar localizado por todo esse colo. E ele vai drenar colo ascendente, ele vai drenar apêndice vermiforme, ele vai drenar o mesoapêndice, ele vai drenar o seco, vai drenar as flexuras, ele vai drenar o colo transverso, o colo descendente, o sigmoide e o reto, tá bom? E vamos ter os epicólicos. Os epicólicos, nós temos aquela linha no meio do colo, e eles vão estar ao redor, espalhados por todo o colo. E aí, ele drena colo ascendente, ele drena colo transverso e o colo descendente também. E nós vamos ter os cólicos direitos. Os cólicos direitos, nós vamos ter esses ramos arteriais no intestino, não é isso? E ao longo deles vão ter linfonodos espalhados. Então, de um lado vai ser o direito, do outro vai ser o médio, que vai estar médio transverso, e o do outro vai ser o esquerdo, que vai ser na parte descendente. Então, o direito, ele vai estar próximo à artéria cólica direita, como o próprio nome já diz, e ele vai drenar os paracólicos direitos. Então, assim,
toda essa linfa do epicólico passa para o paracólico, do paracólico passa para os cólicos direitos, que dos cólicos direitos vão todos levar para os mesentéricos superiores, tá bom? E como aqui no livro eu trouxe que aqui é o linfonodo celíaco, tá? Então, provavelmente ele vai subir para o linfonodo celíaco e depois que é para o tronco intestinal, tá bom? Então, os médios vai estar na artéria cólica média, vai drenar todo o colo transverso também. Por quê? Porque o picólicozinho que tá aqui, ó, vai passar pro paracólico. Do paracólico, passa para ele. Então, para ele, passa pro mesentérico, tá bom? Então, ele sempre vai seguir esse caminho. Ele tem essa linha de raciocínio. Da mesma forma, é dessa lateral descendente. E agora temos o pâncreas. O pâncreas, como falamos, o pancreas duodenais, né, que tá aqui. E o pâncreas é dividido em cabeça, colo, corpo e cauda. Nessas 4 partes. Cabeça e colo vai ser drenada pelo pancreas duodenais. E no corpo nós vamos ter pancreátios superiores e os inferiores. Então, como a gente sabe que o inferior vem abaixo, vai saber que vai passar para o superior, né? Então, vai estar localizado na parte inferior do pâncreas e vai levar pro superiores. Então, ele vai drenar toda essa parte do corpinho, ele drena, tá bom? Os pancreáticos esplênicos nós já vimos lá, né? Que vai estar ao longo da artéria esplênica, lá no finalzinho, pelo finzinho, né? Coladinho com o pâncreas. Então, ele vai drenar, como a gente já falou lá em cima, que ele vai drenar a parte do estômago. E no pâncreas, ele drena a cauda do pâncreas, tá bom? E aqui vai ser, além de raciocínio, tudo que eu expliquei vai estar interligado aqui.